que você chegou nos bastidores primeiro, né? Então, eu comecei a estudar sobre finanças, né? Porque precisava de um plano para sair dessa situação, né? Para nunca mais estar no meio da lama com as minhas ferramentinhas quebradas. Bonitinho. E comecei a estudar finanças, comecei a estudar outras coisas também, né? Economia, história, comecei a estudar um pouco de política e encontrei, né, Na verdade, eu tinha um professor, né, no ensino médio que incentivava muito a gente a ler. É o professor Rafael Nogueira, que hoje tá super famoso, né? Participou do Brasil Paralelo, foi presidente da Biblioteca Nacional. E um dia eu tava lendo um livro sobre economia, o Crash, né? Uma breve história da economia, na faculdade. E aí, sendo que eu fazia engenharia da computação, não tinha nada a ver com economia, mas tava lendo lá, né? Porque Tudo bem, a pessoa queria programar em Java e foi fazer... acabou virando professor de hardware, por que não, né? E aí eu tive uma dúvida sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos, lendo lá o livro, e falei, vou perguntar para a pessoa mais inteligente que eu conheço, que era o professor Rafael. Falei, professor, preciso de ajuda aqui com isso aqui, você sabe me explicar? Aí ele falou, olha, eu não entendo sobre esse assunto, mas tem um cara que entende. Eu falei, caramba, né? Esse é o cara mais inteligente que eu conheço. Tem um cara que entende do negócio que ele não entende? Não, porque esse negócio de economia, né, eu não curto muito. Mas tem um amigo meu que gosta muito disso. O nome dele é Ícaro de Carvalho. Vou te passar o contato dele, você pergunta pra ele sobre isso. Aí, abri o Facebook desse tal de Ícaro de Carvalho. Ele fazia lá uns textos sobre economia, sobre política, né? Os textão, né? Libertarianismo. E aí tinha lá 2 curtidas, né? A Ana e o Simonsen, né? E ele lá, todo dia, postando. Aí, mandei mensagem pra ele. Falei, olha, o Rafael me passou seu contato. Tem uma dúvida nisso aqui. Ele, beleza. Ó, lê esses artigos aqui que eles vão te ajudar. Me mandou 18 artigos do Instituto Mises. Você não tem como resumir aí, não, amigo? Aí naquele momento eu descobri que a minha dúvida nem era tão importante assim, nem era tão urgente, né? Eu olhei e falei, obrigado. Ajudou bastante. E abri o primeiro artigo, viu o tamanho dele e falei, nossa, não tô com tanta vontade de saber, eu posso continuar o livro sem saber dessa parte. Mas, né, pô, legal que esse cara aqui fala, né, vou segui-lo. Ele falava bastante sobre ganhar dinheiro com internet. Eu falei, pô, preciso ganhar dinheiro, né, então vou seguir. E aí começou a ter 3 curtidas, né, eu, Simon e a Ana. E assim fiquei durante... curtia todos os posts dele, comentar, participar durante um ano inteiro. Chegou num momento em que ele, do nada, me mandou uma mensagem. Você mexe com coisa de informática, né? Aí eu falei, minha impressora tá desconfigurada. Só faltava. Falei, da última vez que chegaram comigo, pra mim, com esse papo, né? Não deu certo. Aí eu falei, sim. Ele, não, dá uma olhada nisso aqui. Ele me mandou um desenho, né, de um site que era da agência FWD, né, Forward, que era uma agência que ele queria fazer, nunca saiu do papel. Nunca foi Forward na vida, né? Nunca aconteceu, mas, nossa, eu achava o nome genial. Eu falava, caramba, eu queria... Se eu tivesse tido a ideia desse nome antes, né, agora, de repente, agora que eu falei, pronto, vamos pegar, mas poderia ter usado. Peraí, preciso fazer um negócio aqui, gente. Dá tempo, né? Antes de ir pro ar, eu vou lá e vou comprar. Procurar aqui. Mas aí ele me mandou esse desenho e falou, você sabe fazer um site que nem esse? E eu não programava site, né? Eu programava só software para computador offline mesmo, né? Aí eu olhei e falei, sei, né? Eu sei. Porque nessa época eu já tava tentando, depois de tudo que eu li, né, dele falando sobre empreender, ganhar dinheiro no mercado digital, falei, vou tentar empreender vendendo aquilo que eu sei, né? Que é fazer sistemas para computador. Mas eu não sabia fazer programação web. E eu via que eu também não conseguia vender esses sistemas que eu tentava fazer, mesmo cobrando muito barato. Tava naquela busca do primeiro job, né? Aí ele chegou e falou, você sabe fazer um site que nem esse? Eu falei, sei sim. Aí ele... Já existe, compreende? Não, mas era FWD, vê se... Continuar procurando aqui, desculpa, pode continuar. Mas...
Aí ele falou, você sabe fazer? Eu falei, sei. Ele falou, quanto tempo você demoraria pra fazer? Eu falei, umas 2 semanas. Legal. E quanto que você cobraria pra fazer? Aí eu olhei e falei assim, putz, e agora, né? Esse cara tá querendo me contratar pra fazer um negócio que eu não sei. E eu não sei nem quanto cobrar. E eu não sei nem quanto cobrar. Porque eu tava tentando, naquela época, vender sistemas a R$300. Mas assim, sistema que ia me levar um mês inteiro pra fazer. Gente. Né? Um site você faz em 2 dias. E eu falei, caramba, esse cara, né, pelo que eu vejo ele fala tanto não, e que eu fiz R$10.000 com não sei o quê, e eu fiz um pagamento de 15 mil pra não sei quem. Eu falei, pô, se eu chegar pra esse cara e falar que eu tô tentando buscar o primeiro projeto a R$300, ele vai olhar pra mim e falar, sai daqui, pobre, né? E aí eu olhei assim e falei, mas então eu tenho que falar um valor que pra ele me dar moral, mas também não posso exagerar, porque vai que ele acha, né, que eu tô tentando cobrar mais caro porque é ele, né? Porque é ele, né? Na época ele não era ele ainda, né? Mas pra mim era, né? Em relação à minha situação. Ele já mostrava que você ganhava era dinheiro, 1/3 das curtidas dele. 1/3 das, né? Tem que dar moral também, né? E aí eu falei assim, olha, eu pensei, tá bom, vou falar uns 2.500. Aí na hora que eu fui responder, ele me deu aquele gelo, assim, o medo, assim, eu falei, não, vou colocar 2.000. Eu falei, olha, faço por R$2.000. Aí ele falou, maravilha, tá contratado, porque o lugar que eu fiz o orçamento falou que era 7, eu já tinha aceitado. Eu falei, putz, que droga. Podia ter falado que era 5, 6 e ele ia pegar do mesmo, mas... Aí ele falou, não, beleza, vamos fazer por 2 então. E aí lá fui eu. Descobri como faz. Descobri como é que fazia. E no fim das contas nem saiu esse site, né? Então, mas aí eu pude aprender, né, em primeiro lugar e fazer. E, novamente, eu sempre tive essa capacidade de aprender as coisas rápido e fazer rápido, né? Sempre fui muito dedicado nas coisas que eu queria aprender. Então, só um parênteses. Não é que você não entregou, você entregou, só não foi ao ar. Não, eu entreguei. Viu? Ele entregou. Eu entreguei. Só não foi pra frente, né? E eu acho que eu nem recebi, inclusive. Vou cobrar o Ícaro. Mas eu também nem lembraria, nem tive tempo pra parar pra pensar nisso, porque assim que ele viu esse site, e tinha sido, sei lá, melhor do que os que tinham feito pra ele antes, né? Olha que coisa incrível, né? O Mauri sabia que eu nem sabia fazer, mas aprendi. E aprendi muito bem, pelo visto. Ele chegou e falou, não, tenho outros então, porque tem cliente meu que tá precisando, então eu vou trazer pra você. E aí começou a vir, não, porque ó, esse cliente aqui precisa de um site, quanto que é esse aqui? E aí eu, assim, né, sei lá, R$1.000. Beleza, tá aprovado, então vamos lá. Meu Deus, R$1.000. Eu tava ganhando R$800 agora há pouco, mês, né? E tentando arrumar um negócio que ia demorar um mês pra fazer, que ia custar R$300 pra poder complementar e pagar minha faculdade. Agora eu falei R$1.000 pra esse cara aqui. Um negócio que eu vou levar uma semana pra fazer, ele já topou de primeira. E aí vinha outro, 1.500. Não, beleza, tá aprovado. E era tudo assim, no chute. No chute. Qual que é o fim disso, né? Quanto falta aí pra completar a fatura do cartão? 1.500. É 1.500. Não, mas você sabe que tinha uma época que tava assim já. Tinha uma época que, tem esse projeto aqui pra fazer. Eu pensava, precisava comprar um celular novo. Quanto que é o celular? Então, não, dá pra fazer tanto? Dá, beleza, então vamos lá. Ia fazer. E foi assim que eu fui evoluindo, né, no mercado, e chegou num ponto onde... E é engraçado, né, porque naquela época em que eu tentava vender o site a R$300, eu provavelmente tentava vender sem confiança alguma, né? E é engraçado o que a confiança pode fazer por você, porque eu tenho certeza que se eu chegasse para aqueles clientes que eu tentava vender a R$300, eles me diziam não. Depois da confiança que eu adquiri, eu chegasse e falasse 2.000, 3.000, 4.000, eles iam fechar. Porque no fim das contas era eu que não tava acreditando, né, na minha capacidade de fazer. A partir do momento que a coisa começou a acontecer, eu fui acreditando e, é isso aqui. Não, mas não dá pra baixar, não dá. Não, então vamos fechar. Nunca que eu ia falar isso. Eu ia olhar e falar, você quer o quê? De graça? Não, faço, beleza, né, experiência, portfólio, faço. Então eu comecei a fazer e o Ícaro me trazia muito projeto. E eu também comecei a pegar muito projeto por fora. Porque eu gostava muito da forma como ele escrevia, ele falava muito sobre política, eu já estudava sobre política antes, e eu comecei a escrever também. Eu fiquei uns 5 anos no Facebook fazendo post sobre política todo dia. Todo dia arrumava briga com alguém. Normal. Né? E não tava nem nesse clima de eleições que tá agora, né? Era antes. Então imagina se eu ainda estivesse lá agora.
E acontece que por causa desses textos, né, as pessoas me seguiam e tinha muito empresário que me seguia. Então eu ficava ali a semana inteira fazendo post sobre política, as pessoas curtindo. Chegava um momento que eu compartilhava, né? Ah, nossa, eu fiz esse site aqui pra entregar. Aí, uma das pessoas que tava me seguindo por causa de política chegava e falava, pô, tu faz site? Eu tô precisando pra minha empresa. E aí eu falando sobre um assunto, eu comecei a vender um negócio totalmente nada a ver, né? Mas é porque era o mesmo público, digamos assim, né? E aí chegou num ponto onde eu já tava ganhando muito dinheiro, mesmo sem precisar das indicações do Ícaro, né? E ele também começou a se envolver com outros projetos que tomavam mais tempo, por exemplo, o próprio Brasil Paralelo, né? E teve uma época em que, nessa época eu já tava, só de projeto que eu pegava por causa das pessoas que me seguiam no Facebook, né? Eu já tava ganhando 15 mil por mês vendendo site. Só que assim, né? Trabalhando de... camelo. 24 Não, horas. eu levantava, acordava 11 da manhã, você vai olhar e falar, pô, acordava 11 da manhã, né? Que bom, mas é porque Ia eu dormir às acordava 11 7. da manhã e ia trabalhando até às 5 da manhã do dia seguinte. Tinha dia que chegava às 5 horas da manhã, eu olhava e falava, eu tô com um pijama que eu dormi, que eu levantei 11 da manhã ontem, e eu tô aqui ainda, eu almocei. Não levantei mais daqui, fiquei aqui esse tempo todo fazendo site. E trabalhei pra caramba, e o Ícaro também trabalhava pra caramba, até que teve um dia que ele chegou e falou assim, cara, eu tô com esse projeto aqui de abrir uma escola, né? Uma escola de marketing digital. Eu já tenho um nome bom no canal, né, do YouTube, o Novo Mercado, que é um canal de finanças que eu tenho, e eu quero reaproveitar esse nome para a escola. E aí eu fiz um orçamento, né, eu fiz um orçamento com uma empresa, né, que faz sistemas e tudo mais, e, pô, ficou meio caro. Você gostaria de fazer, sei lá, uma porcentagem, né, dividir, vamos entrar numa sociedade aqui? Eu falei, vamos lá, né, claro, por que não? A empresa deve sentir tanta raiva até hoje disso. E começamos o Novo Mercado. Assim, ela não sentiria raiva durante muito tempo, porque o Novo Mercado ficou com 100 alunos durante 4 anos, né? E nessa época em que ele me convidou, eu ainda não fazia 15 mil por mês, tava lá no começo, né? Tava fazendo 15 mil por mês já no final. Como assim final, né? Porque teve uma hora em que eu parei de fazer sites, que foi a hora em que eu já não aguentava mais aquela rotina, o Ícaro já não aguentava mais a rotina dele. O Novo Mercado virou o ano com 100 alunos, né? Era pro ano de... Eu não lembro se era 2018 ou 2019. E ele olhou pra mim, era só nós, né? 4 anos em que ele dava aula e eu fazia todo o resto, né? Eu mandava os e-mails, eu fazia o suporte, eu adicionava... Pra você ter uma ideia, naquela época a gente não conhecia Hotmart. Eu fazia o sistema, e eu tinha um banco de dados improvisado de liberação de acesso de aluno, que eu nunca tive tempo de melhorar esse banco de dados, então todas as inserções e remoções eu fazia manualmente. Meu Deus. O programador que ouvir eu falando isso, ele vai querer me bater. Mas toda vez que alguém assinava o Novo Mercado, eu tinha que abrir um arquivo, mudar, colocar lá o nome e o e-mail da pessoa para poder liberar no banco de dados, subia para o servidor e voltava para a pessoa para avisar. Só que era um processo demorado. Então dava muito. E aí, quando alguém atrasava um pagamento, eu tinha que ir lá, retirar a pessoa do banco de dados. E aí eu tinha um bloco de notas onde eu deixava ali cada pessoa que já tinha passado para eu poder ter referência de. Deixa eu ver se essa pessoa comprou outro produto antes, para eu poder adicionar ela no. Porque tinha mais de um produto, né? Pra eu poder adicionar ela manualmente. Era um inferno. Era uma das piores coisas que eu fiz. Mas foi assim até a gente sair pra Hotmart. E a gente virou, né, esse ano com 100 alunos. Ele chegou assim em janeiro e falou pra mim, cara, não aguento mais, eu tenho que escolher, né, ou eu continuo com a escola, né, e ele tava chateado com a escola, porque já tinha acontecido dele dar aula pra um aluno só. Teve uma vez que ele ficou 3 semanas sem dar aula, nossa, me dava até dor de barriga, assim, porque me dava uma agonia, porque chegava quarta-feira, né, na primeira quarta, ele chegou e falou, não vou dar aula hoje, tô desanimado.
Aí... Pô, mas e os alunos, Minho? Não, e aí os alunos, os 100 alunos, chegavam na página pra perguntar cadê a aula e quem é que tava na página pra responder? Eu. Adivinha. Então eu tinha que explicar pra todas as pessoas. E aí na segunda semana ele também não apareceu. Eu falei, meu Deus do céu. E eu me sentia mal, né? Porque parecia que a culpa era minha, assim, né? Eu me sentia como se a culpa fosse minha. Não parecia, mas eu me sentia, né? Ter que ficar explicando pra pessoa que... não vai ter aula hoje. Acabou a luz, gente, acabou a luz. 3 vezes seguidas. Teve uma época, inclusive, que eu fiz uma aula, né? Se você for ver lá no... Acho que ainda tá no ar, aula 68. Eu tô parecendo um cotonete lá, que eu era magro, né? Então, magro, cabeçudo, assim. Tô lá dando minha primeira aula no mercado digital. E... Nossa, suei tanto pra fazer aquela aula, você não tem noção. E eu não tinha equipamento, né? Então eu fiz no meu notebook, com uma webcam, e eu não tinha nada pra colocar ele na minha altura. O meu quarto tava em reforma, então eu fiz no sofá da sala, e pra servir de apoio pro notebook, pra câmera ficar na minha altura, eu coloquei 2 cadeiras e o notebook apoiado na parte de trás aqui, sabe? Super seguro. Super seguro. Então eu tava suando de medo de dar aula e medo do meu notebook cair, quebrar e eu não ter como trabalhar. Mas deu tudo certo, felizmente. E foi bom porque também meio que eu vi que, bom, aulas online eu consigo fazer, apesar do perrengue, né? E aí teve um dia que ele chegou e falou... Cara, então, eu tô cansado, tô vendo que também você tá trabalhando muito. Como que... Se a gente fosse... Eu tenho que escolher entre um dos dois, né? Ou eu sigo com os projetos que eu tô fazendo, ou eu sigo com o novo mercado. O que você acha? Eu falei, olha, cara... A gente tem 100 alunos, a gente gosta, né, de fazer o que a gente faz na escola e as pessoas gostam muito da gente, elas gostam muito da aula, a gente tá mudando a vida das pessoas e é uma renda recorrente, né, me faz, né, muito bem. Então, eu gostaria de continuar, mesmo que tivesse que abrir mão de projetos e me dedicar mais a isso. Aí ele falou, quanto que você acha que tava bom pra você de alunos, né? Se a gente se dedicasse pra isso, quanto que tava tranquilo pra você não precisar mais pegar nenhum projeto por fora? Eu falei, da parte que eu recebo, né? 300 alunos, eu não preciso mais pegar projeto de site pra fazer. Ele falou, 300 alunos pra mim também. 300 alunos eu não ia precisar dos projetos que eu pego por fora. Eu falei, então vamos tentar, vamos colocar a meta. Se no final, aí não lembro se é 2018 ou 2019, no final do ano a gente tiver 300 alunos, a gente continua. Se não, a gente fecha a escola. Legal. Então, até dezembro, 300 alunos. Isso foi em janeiro. A gente conseguiu chegar na meta no começo de março. Porque antes a gente não se dedicava ao marketing da escola. Agora a gente está se dedicando. Aquele ano, se não me engano, a gente terminou o ano com 13 mil alunos. 13 mil? E a gente esperava 300. Então, foi um pouco melhor do que a gente esperava. E foi aí também que eu percebi, né, que aí eu tive essa proximidade também maior com os alunos, que era o Edu do suporte, né, o cara que as pessoas falavam. Eu acho que, eu não lembro se nesse período o Ícaro me chamou para dar mais alguma aula, mas eu estudava as aulas, eu fazia resumos muito legais, e o Ícaro não gostava tanto de falar com as pessoas mais iniciantes, né? Ele gostava dos assuntos mais complexos, né? Mais complexos naquela época, que hoje em dia seriam super simples, né? Uhum. E aí eu ficava fazendo conteúdo pro pessoal que tava começando, ajudava muita gente no suporte, até que eu olhei e falei, deixa eu fazer, né, tá dando certo, vou fazer um Instagram também. Na época que ele foi pro Instagram, né? Vou fazer Instagram também e vou começar a ajudar o pessoal mais iniciante. E aí eu comecei a minha própria carreira como infoprodutor, né? Sair dos bastidores. Às vezes dói, né?